Muito bom, nosso assunto aqui é dons espirituais. A primeira parte, nós teremos 2 aulas sobre esse assunto. É um assunto apaixonante, mas como eu disse na oração, é um assunto que é alvo de caricatura dentro da igreja, de uma forma geral, não CB Moema especificamente, da igreja de uma forma geral. E também é um assunto que, na maior parte das vezes, é negligenciado por conta de alguns pressupostos equivocados, alguns escrúpulos desnecessários. A gente precisa atacar esse assunto com propriedade e sempre a partir das Escrituras. Tá bom? Então, a minha pergunta é: qual é o seu dom? E você, no primeiro momento, falou, ok, isso quer dizer que eu tenho um? Se você é salvo por Jesus, quer dizer que você tem um, talvez até mais, mas tem um que sobressai. Que dom é esse? Essa é outra história, né? Qual a finalidade dele? A gente vai entender também, tá? Mas a pergunta é, você tem um dom? Você sabe qual é esse dom? Você sabe qual é essa capacidade que Deus deu para você? Alguns já sabem. Eu já sei, desde que eu era criancinha lá. Ok, tudo bem. Alguns não sabem essa variação no povo de Deus, especialmente dependendo do momento que você começou a caminhada com Jesus, dependendo da tua jornada, dependendo da caminhada cristã que você fez, a igreja que você frequentou. Talvez esse assunto não tenha sido tratado. Isso é mais comum do que a gente imagina, tá bom? Muito bem. Vamos lá, então. O que são dons espirituais? Grosso modo, são presentes dados por Deus para o serviço cristão. É presente. A gente tem talvez aqui as condições latentes para esse dom, mas ele vem como capacitação de Deus sobrenatural, é um presente que ele dá, é uma capacitação que ele oferece a partir do momento em que você é selado pelo Espírito Santo de Deus. É óbvio que isso pode ser desenvolvido ou não. Isso pode ser negligenciado ou não. Isso pode ser aperfeiçoado ou não. Cabe a cada um aqui fazer esse movimento. O ministério do Espírito Santo visa capacitar os crentes ao desempenho do seu serviço cristão para a edificação da igreja. Dom espiritual é uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a cada crente, visando o exercício de sua função no corpo de Cristo, a fim de edificá-lo para a glória de Deus. Muito bem. Então, perceba, é um ministério do Espírito Santo, basicamente, visa capacitação para o quê? Para o quê? Servir a igreja. Então, você não tem um dom para ficar, para você colocar na estante lá como se fosse um troféuzinho, um prêmiozinho, um certificado de agora eu sou salvo em Jesus e meu dom é pontinhos. O dom, ele é percebido, ele é exercido, ele é trabalhado numa realidade comunitária. É por isso que essa história de ser cristão dentro de casa, assistindo meia dúzia de cultos no domingo pelo YouTube, não é um bom negócio para quem tem um dom. O dom, ele precisa de espaço, ele precisa de sociedade, ele precisa de comunidade para ser percebido, para ser exercido. Percebe o ponto? É na troca, é no contato, é no relacionamento com o outro, é na presença de relacionamentos, é na existência de relacionamentos que um dom pode ser exercido, florescido, aperfeiçoado. Então perceba que Deus dá presentes presumindo, e o pressuposto para que esses presentes sejam aproveitados é o quê? É o quê? Vida comunitária. Então, gente, essa história de ser crente no isolamento, isso é papo para boi dormir. Tá? Isso é papo de gente que quer o bônus da vida cristã sem as suas responsabilidades. Nem vou falar ônus, responsabilidades, privilégios, eu diria. Tá bom? Muito bem, vamos lá. Quando a gente fala de dons espirituais, algumas coisas precisam ficar claras para a gente. A gente tende a querer sistematizar aquilo que a Bíblia não sistematiza.
A gente tende a querer fazer esse tipo de processo de sistematização de assuntos na Bíblia, porque isso ajuda a gente a se organizar melhor mentalmente. A gente consegue pensar melhor sobre determinados assuntos. Mas é importante nós lembrarmos que, tal como escatologia, por exemplo, o assunto dons ele não é sistematizado. Ele é informado e a gente precisa entender, talvez até sistematizado dentro de uma carta que a gente vai falar mais claramente daqui a pouco. Ali existe uma sistematização que é a nossa referência, tá bom? Mas, de uma forma geral, esse assunto, quando Paulo, especialmente Paulo, né, Pedro também vai mencionar um pouco a respeito de dons, embora cada um deles com ênfases diferentes, e essas ênfases são diferentes nessas cartas diferentes. Mas quando a gente fala de dons, especialmente Paulo, ele está preocupado justamente em falar sobre o exercício da vida comunitária. A comunhão dos santos. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que Deus me deu de presente para trazer como contribuição para o todo. O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha forma de contribuir? Qual é a minha forma de ajudar? Essa é a ideia. Tá bom? Então, a gente não vai ler todo o texto de 1 Coríntios, que a gente teria que ler 3 capítulos inteiros. E esses 3 capítulos de 1 Coríntios é um curso à parte. Talvez a gente tenha que montar um curso de escola bíblica só para estudar 1 Coríntios, e mais especificamente esses 3 capítulos, dada a carga de informação. Mas só para vocês entenderem, o que está envolvido em 1 Coríntios 12, 13 e 14? Alguém se lembra aí? Vamos tentar fazer uma síntese, para depois a gente seguir para os textos, os outros textos que são mais curtos, a gente vai lê-los todos aqui. Qual é a síntese que você faz de cabeça de 1 Coríntios 12, 13 e 14? Vamos ajudar. No meio desse ensino tem o capítulo 13. E o capítulo 13 fala sobre o quê? Se não houver amor... Até Renato Russo musicou esse texto. Ainda que eu falasse a língua dos anjos... Eu não tenho a voz do Renato Russo, tá? Mas enfim. Por que Paulo está falando sobre amor no capítulo 13 de 1 Coríntios? Qual a necessidade dele mencionar? Olha, ainda que eu tivesse amor, ainda que eu desse a minha vida, ainda que eu fizesse isso, ainda que eu fizesse aquilo, ainda que acontecesse e tal. Se não tivesse amor, de nada valeria. Por que ele está falando isso no capítulo 13? Porque Paulo chega no capítulo 13 de 1 Coríntios e faz um tratado sobre o que é amor e a necessidade de que ele exista dentro de uma comunidade de crentes. Ok, você está fazendo assim com a cabeça. Eu quero entender, por que você está fazendo assim com a cabeça? Porque a igreja estava completamente desfocada do amor. Eles estavam focados mais nas coisas e nas práticas do que no amor. Ok, vamos desenvolver um pouco mais isso aí. Como essa ausência de amor era percebida? Tem coisas muito interessantes acontecendo aqui. Lembra o que Paulo está ensinando no capítulo 11 de 1 Coríntios? Ele chega no versículo 20, 21, e ele vai falar sobre a reunião, a ceia do Senhor. E que a ceia do Senhor ela precisava acontecer dentro de um ambiente de compartilhamento. Era comum as pessoas se reunirem, uma outra época, domingo era dia de trabalho. Normalmente era dia de trabalho. As pessoas se reuniam no início do dia, cultuavam a Jesus no domingo, que era o dia da ressurreição do Senhor Jesus, tomavam faziam, digamos, um junta-panelas, lá cada um traz a sua cestinha de piquenique, com os elementos da ceia, e eles comungavam uma refeição. Cada um comia aquilo que trazia, só que eventualmente você tinha lá o mais pobrezinho que chegava lá e não tinha o que comer. E o outro chegava lá com uma cesta de piquenique daquelas, uma ânfora de vinho. Sabe o que é uma ânfora? Uma garrafa de argila. Um comia até se empanturrar, bebia até ficar zonzo, saía da ceia alegrinho. Jesus é legal. E o outro passando fome. E Paulo está falando assim, olha só, vocês não entendem que vocês estão participando do corpo de Cristo. E na participação do corpo de Cristo, vocês só negam o mais básico e elementar do amor, que é repartir o pão.
Eu reparto o corpo de Cristo simbolicamente, mas eu não reparto o pão praticamente com o meu irmão. E ele vem desenvolvendo, aí ele entra no capítulo 12, olha, assim, vocês estão dando uma ênfase maravilhosa, uma ênfase exagerada aos dons, especialmente aqueles dons mais espetaculares, como é o caso do dom de línguas, que vai dar uma confusão miserável na igreja depois. Né? Até hoje essa questão, você é um sensacionista? Você não é um sensacionista? Você crê no dom de línguas? Você não crê no dom... O que é, afinal, o dom de línguas? Eu não vou entrar nesse assunto hoje. Tá? Se você quiser, depois a gente pode conversar. Eu não sou um sensacionista, já vou te avisando. Tá? Isso significa que eu creio que dom de línguas é uma língua angelical, blá, 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 chora lamúria, sei lá o quê. Não, eu creio que é uma capacitação para você falar numa língua que você não domina, mas uma língua existente, humana, entendível, inteligível. Se é entendível aqui, parece o Marcos Boeira falando, não, um jurista do Sul. Bem gauchão, mas enfim. Então, perceba, há um conjunto de informações aqui. Paulo vai tratar. Quando chega no capítulo 12, ele dá uma série de informações sobre dons. Mas visando corrigir uma visão muito equivocada da igreja. Tá? Então, nós temos esses... Só estou dando essa síntese de 1 Coríntios, porque é um texto que a gente não vai ter condições de ler por conta da sua extensão. Mas vamos começar com Romanos capítulo 12. Tá? Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções. Assim também nós, contanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e profecia segundo a porção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou o que exorta, faço com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vocês perceberam aqui uma relação que Paulo vai falando? Perceberam alguma menção específica de alguma coisa? Ele listando algumas coisas e como essas coisas devem ser exercidas? Daqui a pouco vai ficar mais claro, tá? Se você acompanhou a leitura no texto da sua Bíblia, seja ela papel ou eletrônico, você sabe que ele está falando, tem uma lista aí. Há uma série de capacitações dadas e elas têm finalidades dentro do corpo, tá bom? Quem pode ler para mim Efésios capítulo 4, 11 e 12? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo. Perfeito. Para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Ok. 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Muito bem, então percebam que o enfoque, então há uma lista sim, você tem várias informações, quais são esses dons, a maneira como eles são colocados, existe uma intersecção, você tem alguma sobreposição de informações ali, mas a finalidade deles qual é no final das contas? Servir. E quem serve deve servir como? Alegria, amor, disposição, deve entrar na brecha porque foi capacitado para isso. É uma questão de disposição pessoal. Tá bom? Muito bem. Quando você lê cuidadosamente esses textos, eu sugiro a você que leia essa semana, porque na semana que vem nós faremos aqui um teste sobre dons. Então, para você entender, alguns dons são mencionados em todas as listas. E essa palavra dom aqui eu estou usando de uma forma genérica ainda, tá? Eu vou especificar daqui a pouco. Alguns dons são mencionados apenas em uma lista e há uma igualdade fundamental entre os dons. E a igualdade fundamental é que eles são presentes de Deus para o serviço cristão, para o cuidado, para a edificação do corpo de Cristo. E a sua utilidade, como eu disse, ela é expressada, ela é experimentada no viver comunitário. E são complementares, porque o meu dom não dá conta de servir a igreja sozinho, de atender as demandas da igreja sozinho. Eu preciso da conexão com os meus irmãos. Juntos a gente funciona melhor, porque nós somos um corpo, afinal de contas. A ilustração, a metáfora do corpo, ela é perfeita. Se eu acho que o meu dom dá conta de resolver todo o problema, tá bom, você é o mindinho, né, da igreja. Vai lá, mindinho. Faz tudo sozinho.
Não, eu preciso de todos os dedos da mão, eu preciso de todo o aparato articular do meu braço, eu preciso do todo. Paulo vai, inclusive, falar sobre isso, essa questão de associação, né, com partes do corpo em algum momento. Mas, enfim, só para você entender como isso funciona. Lá em casa a gente tem um exemplo muito interessante de complementaridade de dons. Quais são os meus dons? Eu tenho 2 preeminentes. Alguém quer chutar? Ensino e profecia. É duro. Tá? Não profecia no sentido de palavra preditiva, mas de anunciar as verdades de Deus. É isso que profecia significa especificamente como dom. Tá? Estou recebendo aqui uma palavra do Senhor para você. Não é isso. Você não vai ver isso na cerimônia. Tá? Pode eventualmente acontecer, eu não discuto. Eu não vou limitar a ação de Deus, mas eu não sou essa questão. Eu sou muito cuidadoso com revelações extrabíblicas dadas por Deus. Uso muitos filtros nisso. Já a Elaine, alguém tem ideia de quais são os dons da Elaine? Serviço e misericórdia. Match. Dá match. Tá? E eu louvo a Deus por ter uma esposa que é misericordiosa e que gosta de servir. Por quê? Se fosse outra, dada a palavra profética, eu ensino nem tanto, mas a palavra profética, talvez a gente tivesse mais dificuldades. A gente casa bem. Quer dizer que tem que ser sempre assim? Não, mas no nosso caso funciona bem. Tá? Então você já percebeu que temos aí 4 dons citados, já: ensino, profecia, serviço e misericórdia. Opa, segura isso aí que vai aumentar essa lista, tá bom? Vamos em frente aqui. Antes da gente continuar, eu quero propor aqui que a gente faça uma leitura diferente, não é uma leitura heterodoxa, mas é uma leitura menos tradicionalzona sobre esse assunto de dons. Em primeiro lugar, eu preciso considerar o que cada uma das cartas, as principais cartas, fala sobre esse assunto. A gente vai chegar em 1 Pedro daqui a pouco. Em primeiro lugar, eu preciso lembrar então que Romanos é uma carta doutrinária. Ela é normativa. Ela normatiza a teologia, a aplicação da teologia na vida. Então, quando eu leio Romanos, eu estou percebendo Paulo construindo conceitos basilares, apresentando conceitos que são fundamentais para a vida cristã. Eu tenho que entender aquilo como fundamento da minha fé. E quando ele chega no capítulo 12 e fala sobre os dons, ele está falando sobre coisas que fazem todo sentido, estão embutidos nessa realidade doutrinária. Quando a gente vai para 1 Coríntios, ela não é que ela não tem nenhum aspecto normativo, de regular a forma como as coisas deveriam acontecer, mas ela está preocupada mais em corrigir uma visão sobre a igreja que está equivocada. Então ela não pretende normatizar. E quando a lista de dons que aparece lá, usando dons de uma forma genérica, quando ela aparece lá, Paulo não está muito preocupado com a normatização, e sim com a construção de uma visão de que o dom deve ser usado para servir o outro, servir a igreja para a honra e glória de Deus, como expressão de amor, coisa que não estava acontecendo. Tá tudo bem até aqui, gente? Estou indo rápido demais? É que, tem coisa aqui hoje. Efésios, ela é mais geral e informativa. E 1 Pedro, você vai ver que tem uma outra pegada também. Tá bom? A gente precisa entender quais são os termos. Então, a gente tem que considerar contexto da carta, enfoque de cada uma delas, e quais são os termos que Paulo usa em cada uma desses capítulos para falar sobre dons. Porque ele usa termos diferentes. E ao utilizar termos diferentes, ele provavelmente está querendo dar aspectos diferentes nesse ensino. Em Romanos, ele vai utilizar a palavra carisma. A gente já vai entender que é isso aqui. Carisma. Traduzida como dom. Em 1 Coríntios, ele vai utilizar várias palavras. A gente vai ver daqui a pouco. Que mostra que ele está querendo trabalhar com ênfases diferentes nessa questão dos dons. Em Efésios, ele vai enfatizar que pessoas são dons. A Yarinha leu esse texto. Tem 4 tipos de dons ali. A gente já vai ver, né? Então vamos dar uma olhada primeiro aqui. Vamos do simples para o complexo. Efésios, por exemplo, que é o texto que a Yarinha leu,
apresenta pessoas que foram dadas como dádivas de Jesus para cumprimento de algumas funções específicas dentro da igreja. Quais são os 4 tipos? As 4 funções, você se lembra que ela leu? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um com uma ênfase, mas uma ênfase numa particularidade da vida comunitária, na edificação dos santos e até mesmo na construção do testemunho da igreja. Muito bem, então percebam que isso aqui são funções. Deus designa pessoas para o cumprimento de papéis dentro da igreja de uma maneira muito curiosa, muito interessante. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então perceba, profetas, como eu disse, não é o profeta que vem chegar, estou recebendo uma palavra do Senhor para você. É alguém que expõe a palavra revelada com propriedade. Ele abre a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele fala da parte de Deus. E normalmente aquela pessoa que não tem receio de falar da parte de Deus, as coisas mais desconfortáveis que Deus informa. A mensagem dos últimos domingos, a mensagem de hoje. Alguém leu Isaías 48, versículos 1 a 11? Gente, tem gente que foge desse texto, de expor esse texto na igreja, como o diabo foge da cruz. Por quê? Porque é um texto duro. Abrir esse texto e pregar para a igreja é a certeza de que ao final vai ter gente olhando para você, mandando vibrações de amor para você, se é que você me entende. O profeta, ele tem essa capacitação dada por Deus. Não é que ele é melhor que ninguém, mas é uma capacitação que Deus o empurra para fazer isso. Se ele não fizer, ele sabe que ele não está cumprindo o seu papel. Ok? Evangelistas não significa que só evangelista evangeliza, ok? Certo? Existe um equívoco aqui, mas existem aqueles evangelistas que são chamados evangelistas natos, né? O sujeito, em meia dúzia de palavras, ele já pregou o evangelho. E todo mundo está encantado com ele, é impressionante. Eu invejo um evangelista nato. Aquela facilidade da pessoa de expor o evangelho de Jesus com simplicidade, com encantamento, com engajamento. É um negócio sensacional. Já conheceu alguém assim? Já ouviu alguém assim falando? É um negócio sensacional. Eu babo nesses caras. O Daniel Lima, ele conta, Daniel Lima, irmão do Dario Lima, ele deve estar com a gente hoje aqui, tá trabalhando, é um dos missionários apoiados pela igreja, trabalhando no Uruguai. Ele conta uma história interessante de um missionário envolvido com o mundo underground, né? Então ele trabalha muito com viciados, travestis, gente, profissionais do sexo, aquela coisa toda. E ele foi fazer um treinamento lá em Porto Alegre, na igreja que o Daniel pastoreava, e depois ele falou, cara, me leva para a zona do Meretrício aqui que eu quero... Eu falei, pô, cara, você vai me levar para a zona do Meretrício? Eu sou pastor da igreja, avisa a liderança, a gente vai lá, eu quero evangelizar, quero conhecer, quero entender a mecânica aqui. E o Daniel conta que lá pelas tantas ali andando com o pessoal, conversando com pessoas e tal, esse rapaz virou, chegou com um travesti e falou, André, o cara parece um armário. E ele puxou uma conversa rápida com o sujeito e tal, e ele falou, posso orar por você? O cara, pode e tal. Qual o teu nome? E ele mandou o nome de guerra. Aí o cara com uma doçura, ele falou, André, eu não sei de onde saiu tanta doçura assim, sabe aquela coisa fofa? Você fala, nossa, né? Ele virou para o sujeito, não, eu quero orar pelo nome, eu quero pedir a Deus por você, pelo nome pelo qual Deus te conhece. Porque o cara desmontou na frente dele ali na hora. Ele falou, André, vou eu tentar fazer isso? Eu saio lá debaixo da pancadaria. Essa doçura, né? É sensacional quando isso acontece. Pastores e mestres são aquelas pessoas que cuidam do rebanho e ensinam o rebanho no dia a dia. Normalmente você tem essas funções aí sobrepostas, tá? Então, agora, tem uma palavrinha aqui que me preocupa. Eu coloquei um asterisco nela. Apóstolos. Apóstolo, o que significa a palavra apóstolo? Qual o significado dela? Enviado, um mensageiro, um embaixador, um portador de uma mensagem, alguém que está comissionado. E no sentido técnico, apóstolo se refere aos 12 discípulos originais, que Jesus mesmo comissionou.
Claro, Judas depois sai, entra Matias, né, no lugar dele. Você vê essa informação ali em Atos capítulo 1. Tá? E além deles é mencionado também em Atos capítulo 14 que Paulo e Barnabé eram apóstolos. Barnabé também era considerado apóstolo. Tá? Tá lá na Bíblia. Ok? Então, mas esse grupo comissionado ou pelos próprios apóstolos ou, sobretudo, pelo próprio Senhor Jesus. Tá bom? Então, esse dom, né, o apostolado, eu particularmente defendo que ele foi dado na fundação da igreja. Ele está restrito no tempo. Não é que alguém não pode ser um mensageiro do Senhor Jesus, mas essa denominação apóstolo, quando usada dentro da cristandade, ela está muito restrita no meu entendimento, a esse momento inicial da igreja, desse grupo selecionado e comissionado pelo próprio Senhor Jesus ou pelo próprio grupo inicial de apóstolos. Tenho dificuldade porque apóstolo é um termo carregado de pompa, né? E mal aplicado hoje em dia. Então eu resisto bravamente a ele. Não porque eu o desconsidere, mas porque eu o prezo demais. Não estou falando de nada, é sacrossanto aqui. É uma posição particular minha. Tá? Discordo de você, André. Fique à vontade. Você pode me pagar um café, um almoço, um churrasco, a gente continua sendo amigo. Eu vou continuar pensando do jeito que eu penso. Tá? Então, basicamente, eu creio que esse termo está restrito a esse grupo inicial. Só para você esqueci de colocar, né? Uma pessoa que é um apóstolo enviado de Jesus Cristo, comissionado diretamente por ele, por outros apóstolos, normalmente alguém que foi ensinado diretamente por Jesus, está investido da autoridade para falar em seu nome. Então esse é o conceito mais ortodoxo aqui do que é um apóstolo, e é por isso que eu defendo essa visão. Vamos em frente aqui. Tá? Caminhando, então, matamos Efésios. Eu sei que estou indo muito rápido, mas vamos em frente aqui. Quando a gente chega em 1 Coríntios 12, que é o texto, capítulo onde Paulo vai trabalhar, vai argumentar, vai corrigir a visão da igreja de Corinto sobre dons, ele usa 3 termos que, curiosamente, estão associados às 3 pessoas da Trindade. A gente não vai ler o texto aqui agora, infelizmente, mas quando ele fala de dons, ele usa a palavra dons, carisma, o mesmo termo que ele vai utilizar em Romanos, associados ao Espírito Santo, ao mover do Espírito Santo, fornecendo capacidades para a igreja, para o serviço comunitário. Mas ele também vai falar de uma variedade de serviços, que é traduzido como diaconia, de onde vem a palavra... Aliás, de onde vem a palavra diácono. O que um diácono de igreja faz? Ele serve. Não só o diácono, mas ele está especificamente, direcionado, comissionado para um serviço mais ativo, mais estruturado na vida da igreja. Tá? Então, não que isso aqui seja a descrição do que o diácono fala, mas ele fala de uma variedade de serviços para a igreja. E por fim, a gente vai ter também, em 1 Coríntios, quando chega no versículo 6, uma variedade de realizações enérgimas concedidas pelo Pai. Então perceba que quando a gente fala sobre dons, a gente deve ter em mente algo mais do que o Espírito Santo, com todo o respeito que o Espírito Santo merece. A Trindade está envolvida nesse negócio. Porque é a Deus, em última análise, que nós servimos e adoramos com o exercício dos nossos dons e talentos. Então percebe que quando a gente fala sobre, quando Paulo aborda esse assunto em 1 Coríntios, ele está falando de uma forma mais geralzona e está buscando conscientizar a igreja de Corinto sobre o foco, a origem sim, mas o propósito final do exercício dos dons dentro da comunidade, que é honrar e glorificar a Deus através do exercício cristão. Do relacionamento. Eu expresso o meu amor por Deus, eu expresso o meu zelo por Deus quando eu exerço esse zelo comunitariamente. Basicamente, as minhas relações horizontais expressam aquilo que eu digo que é a minha relação vertical. Ou a minha relação vertical, ela confirma isso aqui.
É por isso que ser cristão no isolamento é uma grande furada. Percebe o ponto? Estou batendo nessa tecla porque, gente, essa modinha de ser cristão em casa, assistindo no YouTube, mas assisto 6 mensagens por dia, todas elas de qualidade, Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, não sei, e dou uma variadinha assistindo um outro lá, que eu não vou dizer o nome agora. Gente, vai na igreja do Hernandes. Vai lá. Seja membro lá. Você gosta dele? Vai lá. Faça o curso de membresia lá. Se torne membro da igreja. Sirva lá. Perfeito. Mas para com essa hipocrisia de ficar dentro de casa assistindo uma mensagem, porque eu me enchi de teologia, porque eu me enchi de mensagens. Não é que vai ser de todo mal. Mas e daí? Isso é algo que precisa entrar na mente dos cristãos. A coisa está muito estranha. E é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla. Mas vamos em frente aqui. Tá? Agora, olha só, complica um pouco mais. Quando chega no versículo 7, ele usa mais um termo. Então ele já usou o quê? Carisma, ele já usou ali atrás. Vamos voltar. Ele já usou carisma, ele já usou diaconia, ele já usou energma e agora ele vai usar um outro, faneroses. Pô, Paulo, ajuda aí, né, meu? Facilita a nossa vida, mas isso é para a gente entender que não é uma normatização, é um retrato, é uma fotografia. A lista que ele vai apresentar não é associada a essa palavra carisma, que é a lista, que é a palavra utilizada para apresentar a lista lá em Romanos. É isso que eu quero destacar aqui. Então, focando aqui novamente em 1 Coríntios 12, né, ele vai fornecer uma outra lista que também não usa esse termo e parece se referir a pessoas, muito semelhante ao que ele fala lá em Efésios. Então a gente tem que ler todos esses textos meio que em paralelo para poder ter uma ideia mais clara sobre tudo, tá? Então ele vai usar um artigo indefinido, Deus deu uns para isso, uns para aquilo. Ele fez a ideia de que o foco é a pessoa e aquilo que a pessoa está fazendo, para dar a ideia da variedade do corpo, da beleza dessa variedade e como é importante que o amor esteja presente para que haja amálgama, para que a igreja aconteça de uma forma bonita. Tá? E no meio da lista ele vai passar de pessoas para atividades. É isso que complica um pouco a leitura, o entendimento de 1 Coríntios. E, eventualmente, a má utilização do texto. Tá? Mas a ênfase sempre permanece aqui a mesma, e ele está trabalhando justamente nessa questão do cuidado com o corpo. Tá bom? E nos versículos 29 a 30 ele volta a falar em termos de pessoas. Seria importante você ler durante essa semana 1 Coríntios 12, 13 e 14, especialmente o capítulo 12 inteirinho, para entender aqui, para ter uma síntese disso que a gente está falando. A única passagem que Paulo usa diretamente a palavra carisma, que é a palavra central para a gente aqui nessa questão da normatização dos dons, é Romanos 12. Né? É aqui que a gente vai focar. Esse é o nosso fundamento, esse é o nosso eixo. A gente vai trabalhar com essa lista como o nosso eixo. Você vai entender como é que a gente vai trabalhar com as outras propostas, como elas se somam aqui. Tá? Então, aqui, ele vai também trabalhar a unidade e diversidade do corpo. Paulo está muito preocupado com esse negócio chamado unidade, porque ele sabe que a turma é tendenciosa ou tende ao quê? A dispersão, divisão. Gente, 1 Coríntios é uma carta sensacional. Mas no sentido de ensinar a gente tudo aquilo que a gente não deve ser. É uma igreja problemática, mas num nível assim, assustador. Tá? Então, entenda que a questão da unidade está muito presente aqui. Mas quando Paulo fala de unidade do corpo, ele está falando de uma forma mais, em Romanos, ele está falando de uma forma mais doutrinária mesmo. Ele está dando mais fundamentação, ele está colocando cada coisa no seu devido lugar, de forma a erigir um fundamento sólido, consistente e coerente com as Escrituras. Enquanto em 1 Coríntios, ele está limpando a mesa e reorganizando a bagunça da mesa. Basicamente, essa é a ideia. Tá? E aqui ele está enfatizando também a singularidade de cada crente, a importância de cada crente, mas essa importância de cada crente num contexto comunitário. Nunca a importância de cada um e do seu dom. Olha o meu dom, como ele é legal. Você tem o dom tal? Não. Segunda classe. Vai para o vagão de trás. Porque era isso que estava acontecendo. Em Corinto era isso que estava acontecendo. Você tem o dom tal? Não vejo manifestações extraordinárias da sua vida. Você ainda não é um cristão
raiz, né? Isso é meio Nutelinha ainda, né? Havia essa tendência. E essa tendência ainda persiste em muitos meios. E não é só num determinado ramo do evangelicalismo. Dentro das igrejas ditas históricas também, históricas tradicionais também. Um dos maiores exemplos da minha igreja anterior, da igreja em que eu vim, a Igreja Batista do Itaim, era o seu Caetano. O seu Caetano era diácono da igreja, foi diácono da igreja por mais de 50 anos. O Caetano era o primeiro a chegar na igreja. Com seu terninho, simplesinho, um homem de oração. E ele fazia toda a limpeza acumulada ali nos últimos dias. Varria o corredor, varria a entrada da igreja, deixava tudo limpo, ensacava, não sei o quê. Papapá. O Caetano é aquele cara que você não percebia quando estava, mas quando não estava, você fala, cadê o Caetano? Por conta do serviço. Você vai dizer que o trabalho dele era menos importante do que o pastor que pregava no domingo? Percebe? Está na glória já. Saudade do Caetano. Muito bem, agora a lista de Romanos 12 poderia ser chamada de lista básica dos dons espirituais. É isso que a gente quer defender aqui. A gente está dando um overview muito, voo hipersônico, para você entender aqui. Tá? E a gente vai notar aqui a presença de alguns critérios segundo os quais os dons devem ser exercidos. Então a gente vai ler de novo agora com um pouco mais de calma, com um pouco mais de atenção. Tá? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, tá lá. Use-o na proporção da sua fé. Ok. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. E se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ok. Então percebam, essa é a estrutura básica dos dons que nós defendemos. Porque é normativo, a carta é normativa. Aqui você tem uma normatização clara. Profecia, capacidade dada por Deus e prazer, porque Deus não dá uma capacidade na qual a gente não sente prazer. De falar por Deus ao corpo, falar de Deus ao corpo, com toda a responsabilidade que isso acarreta. Lembre-se que aconteceu com o profeta do Antigo Testamento que falasse da parte de Deus aquilo que não deveria falar? Era morto. Alguns hoje, com todo respeito, gente, não vou dizer que precisam ser mortos, mas taca uma mordaça no miserável. Porque tem muita gente falando besteira em nome de Deus aí. O que tem de gente falando besteira em nome de Deus? O que teve gente falando besteira em nome de Deus o ano passado, de um lado e de outro? Cadê essa turma agora? Serviço, suprir praticamente uma necessidade do corpo. Quando a gente fala de suprir praticamente, não é ficar na idealização da necessidade. A pessoa parte para a ação. Então a necessidade qual é? X. Ok, está aqui, X. Ele resolve o problema. Alguém que entra na brecha para resolver. Ele viu a necessidade, ele já vai atacar e já vai servir, já vai suprir, ele vai resolver o problema. Ensino. Instruir e edificar o corpo. A ideia de instrução visa edificação, visa crescimento. Ninguém aqui quer um monte de cabeções teológicos que não tem esse conhecimento articulado e forjando no coração novas disposições, novas respostas e transformação promovida por Deus, as transformações que Deus quer promover na vida de cada um. Não é só conhecimento, não é só aquisição de conhecimento. Essa ideia de que eu quero conhecer mais, eu quero conhecer, eu quero saber. A gente vive na era da informação, né? Que as pessoas querem saber. E daí? O que você faz com isso? Como esse conhecimento ele se transforma em algo útil na sua vida? Como esse conhecimento tem transformado a sua vida? Esse é o pulo do gato. Ontem nós tivemos um evento lá no Hub e nós falávamos sobre isso. A Axis fez uma pergunta muito interessante sobre essa questão. A gente vive numa geração informacional. Ela está saturada de informação. Mas
O que isso significa na prática? Algo que está gerando transformação? Que está gerando movimentos na vida, que te leva do ponto A para o ponto B? Ou simplesmente acúmulo de conhecimento, acúmulo de conhecimento, acúmulo de conhecimento? Eu sei. E sabe para quê? Por quê? E gera angústia. O excesso de informação que não é direcionada para um propósito vai gerar angústia, vai gerar crise, vai gerar medo, vai gerar uma série de problemas sérios para a pessoa. Não é essa a ideia. Quem instrui, quem ensina, eu quero que minimamente você saia hoje e fale, ok, eu sei que tem 7 dons normativos na carta de Romanos e é isso que eu preciso saber hoje. Isso, eu preciso fazer um diálogo com isso. Minha sugestão é que você leia isso e ore essa semana. Ok, vou fazer um teste a semana que vem. Vai ficar todo mundo contando os dedos a hora para chegar no teste a semana que vem, Jota. Mas a ideia é essa mesmo, criar uma expectativa bonita, positiva, porque você quer servir, porque você quer ser transformado, porque você entende que Deus está tão interessado na sua vida que Ele está te capacitando de uma forma sensacional, especificamente para contribuir com um todo, onde você vai ser abençoado e você vai ser veículo de bênção. Legal esse negócio dessa igreja, né? É legal, funciona. A gente que de vez em quando dá umas rateadas. Né? E o veículo de bênção também é abençoado. Sempre. É mão dupla. Né? Tem gente que tem dificuldade para se deixar abençoar. Gosta de abençoar. Eu lido com algumas assim. Aceita a bênção que dói menos. Por quê? Cara, qual é o problema de você ser abençoado? É uma troca. Uma troca não no sentido de troca de favores, mas no sentido de nós existimos nesse processo em que eu abençoo, eu cuido e eu sou cuidado. A igreja funciona dessa forma. Exortação, que falou aí de encorajamento, né? Exortação e encorajamento é aquela palavra que vem confrontar, mas ao mesmo tempo traz o alívio, traz o alento, traz o foco. Não é só aquela paulada na moleira. Não, cara, olha, cara, isso aqui não tá legal, mas vamos junto. É aquela pessoa que vem confrontar com verdade e amor. Apresenta o problema, despe a pessoa da sua ilusão de que ela não tem aquele problema, mas ao mesmo tempo fala, vamos junto. Tá? Tem caminho, tem solução, tem saída. Né? Esse é um desafio para mim. Porque como bom profeta, a minha tendência é dar a má notícia e tá tudo bem. Essas pessoas precisam ser animadas. Eu falei, Senhor, me ajuda a ser alguém que anima no final. Eu tenho que dar notícia ruim, mas eu preciso trazer alguma coisa de bom também. Eu me esforço muito, gente, por isso. Orem por mim, para que eu seja uma pessoa mais encorajadora. Porque o profeta ele tende a ser faca na caveira, meu. Já percebeu, né? Mas enfim, vamos lá. Contribuição. Toma cuidado aqui, porque, então tem o dom de contribuição. Se eu não tenho o dom, então já era. Fica tranquilo, que beleza. Tem uns que são... Gente, não é que... A ideia aqui de pessoas que têm uma disposição de contribuir muito, de uma forma muito mais liberal do que a maioria tem. Isso independe da pessoa ter muito ou pouco recurso. Muitos recursos ou poucos recursos. É uma coisa da pessoa. Ela tem um prazer enorme em doar. E ela faz isso com gratidão, ela faz isso com alegria. É um negócio sensacional. E essa doação não é só dinheiro. É uma doação que pode abranger várias coisas da vida. Esse cuidado com o zelar, o suprir uma necessidade. Ver que há essa necessidade de suprir essa necessidade. A administração, o gerenciamento de recursos humanos e materiais do corpo. Nós tivemos uma reforma no Hub. Durou 6 meses. 3 meses a mais do que o planejado inicialmente. E nós tínhamos lá um teto. Nós não vamos passar desse valor. Quem foi o herói que fez esse movimento de gerenciar isso? Discutido com a diretoria da igreja, com o arquiteto, com a PAN, que fez o projeto, conversando sobre ideias, muda a ideia, adapta a ideia e tal. Mas quem fez toda a conta, quem fez todo... E aí, temos, não temos, podemos? Cláudio Duarte.
Administração. Fez um trabalho primoroso nesse cuidado, nesse gerenciamento. Nós terminamos a obra R$600, abaixo do orçamento. Tá? E olha que nós tivemos imprevistos seríssimos. R$600 abaixo. Fizemos adaptações, negociamos, ajustamos. Misericórdia, sentir empatia pelos aflitos do corpo, encorajá-los. Aquela pessoa que ela sempre vê aquilo que a maioria não consegue ver. Ela entra, ela enxerga o outro no coração. Ela olha nos olhos e chega no coração com muita facilidade. Eu admiro isso, porque eu não tenho isso, o dom de misericórdia. Deus às vezes me provê de alguma sensibilidade, mas a minha esposa tem. Mas bem, você tem que pensar, mas Lé, você reparou, ela é o meu contraponto. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque eu vou dizer para você, gente, se não fosse Elane, eu seria um trator passando. O Senhor diz, eu brinco com ela e falo assim, eu vou passando e destruindo tudo, você vem catando os cacos atrás e a gente tenta consertar alguma coisa. Deus já me melhorou muito, Ele já me tratou muito nesse sentido. Eu sou hoje mais calmo. Mas é muito bonito ver essa empatia, essa identificação com quem está passando por uma crise, um sofrimento. Ou mesmo lidando com a questão dos efeitos, consequências de um pecado. Nós precisamos de pessoas, né? Nós precisamos uns dos outros aqui. Você imagina se a igreja fosse toda misericórdia, como seria? Se fosse toda administração apenas, se fosse só contribuição, se fosse só exortação, se fosse só ensino, só serviço, só profecia, como seria? Não funcionaria. Não daria certo. Muito bem, olha, só para ilustrar aqui como é que funciona isso aqui um pouco na prática, né? Como cada dom reagiria diante de um desastre com a sobremesa do PG. Você já deu um exemplo bem legal. Mas aqui pensando numa situação única e como cada um reage. Imagina que você está lá no PG, você ainda não tem PG? Ok, você estará um dia, fique tranquilo, tá? E de repente alguém vem com aquela travessa de quase 5 quilos de merengue, né? Morangos suculentos, creme de leite fresquinho batido, suspiros. Nossa, que maldade, né? E vem, né? Aquela pessoa vem, não, eu vou ajudar, e de repente tropeça aí, você salva um morango. E você que gosta tanto de merengue e não come há quase 2 anos, olha para aquela pessoa, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Como cada dom reage? Olha o profeta. É isso que acontece quando você toma cuidado. Não olhou, cara, para mim? O profeta, ele vai no ponto, né? O serviço. Pode deixar que eu ajude a limpar. Opa, tem uma vassoura aí, vai deixar comigo. Ensino. Quando não se segura uma travessa com as duas mãos, ele analisa o problema, né? Ele decupa o problema, tá vendo? É isso que não dá, né? Não pode segurar e tal, aquela coisa toda. Exortação. Querido, seja cauteloso da próxima vez. Né? Seja cauteloso. Né? Olhe para onde você anda, preste atenção, não seja tão afobado. Tá? Mas vem cá, chora no meu ombro. Eu acabei com a sobremesa do PG. Não, calma, isso vai passar e tal, fique tranquilo. Tem solução. Né? Contribuição. Pode deixar que eu vou comprar uma pseudo sobremesa ali na esquina. Eu vou comprar um sorvetinho básico. Vai deixar que eu resolvo. Ele vai tentar achar uma solução imediata e vai atrás. Administração. Você pega a vassoura, você pega o balde, pega aqui, tira aqui, limpa o chão, tá, recolhe. Ele já começa a administrar a solução do problema. Misericórdia. Ele vai para o seu abraço. Oh, querido, isso acontece com todo mundo. Já aconteceu comigo. Eu me lembro que lá em 1900, em Guaraná com Rolha, eu estava numa situação e começa. Não, ele vai buscar trazer o problema para uma dimensão administrável. Tirar toda aquela carga emocional de uma forma amorosa e cuidadosa, para que a pessoa lide com o problema de uma forma mais adequada. Olha só que legal isso. Né? E o que a gente propõe aqui é uma multiplicação de possibilidades. Por isso que é importante você ler depois a lista de Romanos, de Coríntios, tá? Isso aqui é dado por Deus, é certo. Você tem alguma coisa dessa. Uma ou outra.
ou pelo menos umas duas proeminentes você tem. Uma mais proeminente. Depende muito da pessoa, não tem uma regra básica, mas o fato é que cada um de nós aqui tem pelo menos um desses dons aqui, mais proeminente. Tá? Mas isso associado à lista de 1 Coríntios, que é onde a palavra usada é fanerosa, a palavra mais recorrente ali para listar aquilo que a gente chama de dons em 1 Coríntios, né? Manifestações do Espírito, né? O que a gente propõe aqui é que haja uma multiplicação de possibilidades. Eu tenho o dom da fé. Paulo trata isso como uma manifestação, uma capacitação dada por Deus para um evento mais pontual, que pode estar associado a uma pessoa que é profeta, uma pessoa que serve, uma pessoa que ensina, uma pessoa que exorta, uma pessoa que contribui, uma pessoa de administração, uma pessoa de misericórdia. Um movimento, uma provisão de fé para contribuir de uma maneira singular, além daquilo que a pessoa já faz, por exemplo. Percebe? Curas. Alguém aqui tem dom de cura? Conhece alguém que tem dom de cura? Eu conheço alguns que alegam ter. Isso não quer dizer que tenha. Uma conversa muito interessante com um colega de mestrado, pastor presbiteriano, raiz. Ele chegou um dia assustado, termina um dos módulos do mestrado, falou: cara, estou assustado. Não, cara, aconteceu. 4 pessoas foram curadas de câncer terminal depois que eu orei por elas num prazo de 6 meses. Será que eu tenho dom de cura? Eu falei, cara, chega aqui. Amigão. Aquele dia eu fui misericordioso. Cara, aleluia, meu. Que show isso. Eu queria passar por isso. Eu queria experimentar isso que você experimentou. Mas vamos abrir as escrituras aqui. O profeta chega aí agora, no ensino, né? Latejando aqui. Com certeza, cara, isso foram manifestações soberanas de Deus através da sua vida. Que bom, mas isso não significa que na 5ª pessoa haverá cura. Talvez haja, talvez não. Deus fez isso num prazo tão pequeno, com 4... Cara, eu não sei, aleluia por isso. Mas isso não significa que isso vai acontecer sempre. Porque, eventualmente, se não acontecer, você pode entrar numa crise de fé e pode começar a achar que depende mais de você do que de Deus. A gente teve uma conversa muito legal, e pelo fato de ele ter uma visão mais ortodoxa de teologia, ele encaixou bem, mas ele estava meio assustado com isso. Eu entendo. Eu ficaria. Nossa, será que eu estou mandando tão bem assim, né? Não. Mas eu agradeço a vocês a sua atenção e espero ter contribuído para a sua formação que transforma a sua vida. Amém? Amém. Deus te abençoe.